Olá, meus queridos amigos e amigas aqui do canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Espero que sim. Olha só, aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 25, nós iremos meditar hoje aqui a respeito da nossa vida sentimental. O que Deus quer para nossas vidas no tocante a relacionamento, namoro, noivado, casamento. O que é que faz com que os dois permaneçam juntos, unidos? É sobre isso que eu quero meditar com todos vocês, amém? Mas antes eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que você inscreva-se e ative as notificações para não perder os nossos vídeos, tá bom? Pois semanalmente, de segunda a sexta, às 6 da manhã, nós temos uma palavra de fé e de esperança que possa fortalecer o teu coração. Olha só, versículo 22 do capítulo 5 do livro de Efésios diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Amém? E para os homens diz assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Mas vamos primeiro meditar aqui a respeito das mulheres. A gente percebe, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. O que significa sujeitar? Por exemplo, sujeitar não é você ser capacho, tá entendendo? Se sujeitar é, por exemplo, o teu marido ele vai querer fazer algo e ele vai precisar da tua ajuda como uma auxiliadora. Vamos supor, por exemplo, que ele quer mudar de casa e ele está fazendo o papel dele, por ele ser cabeça, ele que está procurando a casa. Não é totalmente o papel dele fazer isso. Você pode ajudá-lo, tá entendendo? E às vezes, por exemplo, ele quer morar lá no bairro de Perdizes. Um exemplo que eu estou citando para quem mora em São Paulo, né? Mas às vezes a condição financeira que vocês têm no momento não dá para morar lá no bairro de Perdizes, mas dá para morar lá no bairro do Tatuapé, que não é um bairro de pobre, porém também não é um bairro, sabe, de classe média alta, de rico. Ou seja, você vai ajudar ele, né, tentando entrar em concordância com ele. Mas se ele colocar na cabeça dele, não, eu creio, eu tenho condição, eu vou morar em Perdizes, então você vai se sujeitar a ele. Basicamente é assim, a palavra dele é maior, entendeu? Porém, se ele te ouvir, por exemplo, ele deu ouvidos para você, vamos morar lá no bairro de Tatuapé, porque a gente vai dar uma economizada por um tempo. Depois, mais para frente, a gente vai lá para Perdizes. Se ele te der ouvido, significa que vocês vão ficar bem, do mesmo jeito. Tá entendendo? Ou seja, tem uma outra passagem bíblica que também fala assim: andará dois juntos se não estiverem de acordo? Aí vamos supor, se você for teimosa, você quer morar lá no bairro do Tatuapé, certo? E ele quer morar lá no bairro de Perdizes, você acha que vai dar certo isso daí? Claro que não. Vai trazer briga, vai trazer confusão, vai trazer contenda, separação e até mesmo divórcio. Então, vigia, sabe, em questão das suas decisões, sabe? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E uma das coisas que faz manter um relacionamento de pé é o amor. E quando você se sujeita ao teu marido, você demonstra amor para com ele, tá certo? E é isso que faz com que vocês venham dar certo. E agora, quando, por exemplo, vamos supor que agora o teu marido quer fazer algo que vai contra a palavra de Deus. Vamos supor que ele é um marido que ele vê, por exemplo, pornografia. Isso é errado diante da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que os impuros não herdarão o reino dos céus. E o leito deve ser sem mácula. Não tem que ter acréscimos, tá entendendo? É a mesma coisa dele pegar e te trair com uma outra mulher. E aí vamos supor que ele quer, por exemplo, ele quer que você veja também aqueles conteúdos, tá entendendo? Que pra ele é bom. Mas por você ser uma mulher temente a Deus, você sabe que isso é errado. Deus abomina essas coisas. Isso é uma brecha, na verdade, para o diabo entrar e trazer confusão e ainda fazer com que vocês percam a salvação. Então, simplesmente, você não deve se sujeitar a isso.
Aí você já tem que ter discernimento de espírito. É por isso que você precisa ter o Espírito Santo, você mulher que está me ouvindo nesse momento, tá bom? Então basicamente é isso que você tem que pesar na balança, sabe? Isso eu posso me sujeitar? Amém. Isso daqui eu já não posso me sujeitar. E maridos, está dizendo aqui, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, significando que Jesus ele obedeceu a Deus. Uma hora ele falou assim: meu Deus, se possível, passa de mim este cálice. Ele falou, ou seja, ele não queria ser chicoteado, ele não queria, esse era o sentimento dele. Ele não queria ser cuspido na cara, ele não queria ter levado bofetadas, ter aquela coroa de espinho na cabeça dele. Porém, ele se esforçou, ele se entregou pela igreja, por cada um de nós. Ele obedeceu aquilo que era para ele ser, era para ele fazer aqui na terra. Tá entendendo? E todo homem que tem a sua mulher, ele deve fazer o mesmo. É isso que o Senhor Jesus Cristo ele quer para a vida de cada um de nós. Sabe? Não ser egoísta. Eu vou falar muito a respeito disso, quer ver? Ó? Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim. Esse é o resumo para os homens. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso. Então você vai demonstrar o amor, e isso que vai fazer com que vocês fiquem firmes, quando você não tem inveja. Por exemplo, vamos supor que a tua esposa, ela trabalha e ela ganha mais do que você. Você não precisa ter inveja dela, tá entendendo? E tá dizendo aqui, ó, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Ou seja, você não é uma pessoa orgulhosa só pelo fato de você ser o marido, ser o cabeça. Você não precisa estufar o peito e dizer, olha, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Não, você tem que fazer o seu papel, porém você tem que ser humilde, sabe? Sem ficar assim vangloriando ou tendo inveja, se porventura acontece o que eu te falei dela, às vezes ganhar mais do que você, se porventura ela trabalha. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Quando se refere a não buscar os seus interesses, significa que você não deve pensar somente em você, você tem que pensar nela também, tá entendendo? Vamos supor, por exemplo, que você fez a janta, aí você fritou lá, arroz, feijão, bife de contra, aí você fritou 2 bifes e você comeu os 2 bifes. E cadê o bife dela que você fritou? Tá entendendo? Você não poderia ter se esforçado em comer só um e deixar o outro para ela, ou comer os 2 então, se você queria, e fritar já também para ela, para poder demonstrar amor para ela, tá entendendo? Então são essas coisas básicas, às vezes coisas simples que deve ser feito, e muitas das vezes por você acostumar a não fazer, então o amor vai se esfriando, tá entendendo? E é claro, tem tanto esse lado físico, tem o lado emocional, mas também tem o lado espiritual que você precisa também ter um entendimento, tá? A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. E se refere à palavra de Deus, no sentido de que Deus fala, ó, faz B, só que aí você acaba fazendo A, ou C, ou D, então dá tudo errado. E, por exemplo, se você não ama Deus, como que você vai amar o teu namorado, o teu noivo, o teu cônjuge, se você não está amando nem a Deus? Por exemplo, Deus fala para você não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo. Como que você vai mostrar que você ama a Deus? Quer dizer, como que você vai mostrar que você ama o teu parceiro ou a tua parceira se você não está amando nem Deus, se você enche a cara de bebida alcoólica, de droga, você vive estragando o teu próprio corpo, tá entendendo? Você mente, às vezes você rouba, você faz as coisas erradas, sabe? Então se policie, veja se você está amando a Deus verdadeiramente, colocando Ele como prioridade, você está obedecendo os mandamentos de Deus, você está se amando também, como que está hoje na sua vida? Você tem cuidado de você, da sua higiene pessoal, você tem escovado seus dentes, você tem
passado um perfume, você tem cuidado das suas mãos, passando creme. O que você tem feito? Ou você está uma pessoa relaxada? Sabe? Então se apega na palavra de Deus. Se apegue nesse amor a Deus, tendo a decisão de amar. Você vê que está se esfriando, lembra dessa palavra, que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Então já se policie logo e volte a acender a chama do amor outra vez na sua vida. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que você possa ter uma quinta-feira abençoada. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar também, tá bom? Até o próximo vídeo, fiquem na paz.